Voltamos aqui com o consultor de luxo no Copacabana Palace, o meu entrevistado dessa noite, Carlos Ferreirinha. Ferreirinha, me diz uma coisa, falando sobre o brasileiro, né? O brasileiro que a gente consome muito, como a gente já falou, e lá fora, o que acontece? Porque a gente viu essa crise, primeiro foi a crise do Madoff, que quebrou muitos milionários lá fora e o mercado de luxo sentiu, claro, que sentiu, né? O dinheiro desapareceu. O dinheiro desapareceu, a cricana, enfim, tudo isso foi rateando, foi tirando. E o que acontece hoje em dia? Quem viaja, às vezes, entra em algumas lojas de luxo e acha que está tudo vazio, que não tem ninguém comprando. Quem é que está comprando agora? Olha, mas essa é uma verdade, há um redesenho geográfico de quem era esse consumidor. A gestão do luxo, muito rapidamente para fundamentar, ela estava totalmente pautada em cima dos consumos principais americanos e japoneses, que representavam 50% do consumo de luxo do mundo. Depois o mercado comum europeu, e aí o surgimento dos mercados emergentes. A Rússia, a Índia, o leste europeu, os países pós-comunistas. Olha quando nós falamos de desejo, os países pós-comunistas se movimentando fortemente para o consumo daquilo que eles foram privados. Com a crise de 2008, isso tudo mexeu. A Rússia caiu fortemente nesse consumo, a Índia meio que balançou, o leste europeu desapareceu. E aí o Brasil se desponta, é surpreendente. Depende de alguns mercados, que é o caso de Miami e Nova York, o brasileiro já é o número 1 no consumo de luxo. O número 1 lá fora? Em Nova York e Miami, eu vou te fazer um comentário que eu até brincava com você no intervalo. E que é realmente hoje o que nós estamos lidando com isso, e nós analisamos isso inclusive, mas que nós temos hoje a Abrael, que é a Associação Brasileira das Marcas de Luxo no Brasil, um trabalho que a gente está já há 2 anos no Brasil, e a gente trabalha isso como ponto de preocupação. O principal profissional de vendas hoje em Nova York e Miami nas marcas de luxo são brasileiros. Se não forem brasileiros, são americanos, ou seja, qual for a outra nacionalidade, que consiga falar em português. Porque parte dessa sua percepção, principalmente em Nova York e Miami, essas grandes lojas departamentais ou as principais marcas de luxo, elas estão vazias. Porque esse consumidor tradicional japonês, europeu, americano, está totalmente com o pé no freio do consumo. Mas o brasileiro não. Real favorecendo a possibilidade. Dólar fragilizado em relação ao real. O euro também caiu em relação ao real. O brasileiro se tornou uma potência de consumo para esses tipos de produto. Recentemente eu estava em Nova York num projeto, olha que coisa interessante, Márcia. O carregador de malas do hotel fez o seguinte comentário para mim. Então, onde você é? Eu falei, do Brasil. Nossa, Brasil, que interessante, se tornaram os nossos principais clientes aqui no hotel. Eu falei, há quantos anos você trabalha no hotel? 17 anos carregando mala. Eu falei, senhor, me diga uma coisa, qual a principal mudança que o senhor vê no consumidor brasileiro? Olha a resposta, que é uma coisa surpreendente. Os consumidores brasileiros vinham para Nova York, a gente sabia que eles estavam fazendo aqui, era basicamente a compra do produtinho mais ou menos e levava para revender. Então ele era basicamente o sacoleiro. Sacoleiro, isso. Ele disse, nos últimos anos a gente vê o brasileiro aqui consumindo as grandes grifes internacionais. Que coisa, O brasileiro se torna um elemento fundamental nesses mercados, porque o brasileiro tem uma fluência com Nova York e Miami, como se fosse quintal de casa, ele viaja com muita facilidade, se torna o primeiro consumidor dentro desses 2 mercados para as operações de luxo. Agora, você me contou também uma coisa curiosa, que tem algumas grifes que fazem curso de imersão em português nos seus vendedores, é isso mesmo? Exatamente, em português. Em português, porque o que acontece? Parte desses vendedores americanos estão vendendo tanto para brasileiro que eles mantêm a comunicação e o relacionamento com esse brasileiro no Brasil. Isso quer dizer o seguinte, olha a disfunção que nós estamos vivendo. Parte das operações internacionais que têm operação no Brasil estão trabalhando basicamente como showroom. Elas têm aqui a operação delas para servir de vitrine, para o brasileiro olhar isso tudo e vai lá para fora e consome por um valor muito menor. Então o que a gente tem liderado perante o governo federal, que nós temos que tomar muito cuidado com isso, que nós estamos gerando emprego lá fora, nós estamos gerando divisas lá fora. Vendas lá fora. Nós estamos basicamente exportando o consumidor e o consumo. E o consumidor de luxo, que gasta um dinheiro que tem grande. Um ticket médio muito alto. Sabe qual é a média hoje brasileira de crescimento do ano passado, Márcia, de 2009, que foi um ano considerado a tragédia mundial de consumo? O brasileiro, dados hoje oficiais do Brasil, cresceu em consumo internacional de cartão de crédito
74%. Nossa, é uma coisa inacreditável. Então, você imagina, se nós tivéssemos condições mais favoráveis dentro do mercado brasileiro... esse consumo poderia ser desviado para cá, né? Imagina se a gente... Vamos ser apenas positivos em assumir que metade disso poderia ficar no Brasil. Então, nós teríamos a chance de ter 37% desse consumo sendo realizado no Brasil. Mais mão de obra sendo empregada, mais pontos de venda sendo abertos, mais impostos sendo recolhidos dentro do nacional. Agora, eu queria saber o seguinte, e o Brasil tem grifes de luxo? Tem. Grifes nacionais? Tem, sempre teve. E quem são essas grifes, então? Nós temos marcas na área de chocolates, nós temos marcas aqui no Rio de Janeiro, nós temos um ícone, a Gasterne, que sai de uma revolução de uma máquina, de uma empresa que era uma empresa de pedras, que se torna entre as 5 maiores joalherias do mundo. A própria Gasterne no Brasil reconhece que ela ainda tem um caminho para percorrer para alcançar esse patamar luxo. Mas lá fora, a Gasterne é tida... Na Quinta Avenida? Mas ela é tida como uma das grandes joalherias de luxos do mundo. Nós temos Trousseau em cama, mesa e banho, nós temos Chocolate do Júri em chocolates, nós temos Ponta dos Ganchos Resort, Copacabana Palace, grupos fazanos em gastronomia. Nós temos a gastronomia brasileira alcançando patamar impressionante de luxo. Nós temos trabalhos importantes na área de perfumaria, pautada dentro dessa divisão. Na moda também? Moda, temos bons exercícios, basicamente de designers, de estilistas. Então, eu cito Patrícia Vieira, carioca, no couro. Nós temos Reinaldo Lourenço, Lino Villaventura, Clô Orozco da Youclô, alguns estilistas que alcançam patamares fundamentais. Por exemplo, a Osklin está no exterior. A Osklin a gente considera, e por toda a admiração que eu tenho à Osklin, a Osklin é a nossa melhor e mais... eu diria, mais forte representante do luxo que a gente chama do novo luxo. Desse luxo mais moderno, mais cool, mais contemporâneo, numa leitura atualizada, trazendo uma informação muito mais pautada numa ambientação de contemporaneidade do que nesses preceitos tradicionais porque do luxo. Você sabe que uma das coisas que a gente sempre achava é que a moda brasileira vivia um pouco do que acontecia lá fora. Né? Acontecia lá fora, o brasileiro ia lá, se inspirava, trazia para cá e adaptava a nossa realidade, mas não criava a partir da nossa realidade para estar lá fora. Nós não tínhamos cultura de internacionalização, cultura de exportação. Isso é muito recente, Márcia. Agora, eu tive alguns anos atrás uma experiência aqui no Rio de Janeiro, quando nós fazíamos consultoria para o governo federal e nós trabalhávamos aqui com a Heloísa Simão, do Fashion Rio, querida amiga Heloísa, e eu tive uma experiência de trazer a equipe de criação de Marc Jacobs ao Brasil. Na época, eu já tinha saído da Louis Vuitton, fazia consultoria para o grupo e a equipe de criação de Jacobs veio ao Brasil 3 vezes para conosco. A primeira vez que eles vieram, eu levei eles ao Fashion Rio. Quando eles viram o desfile de moda à praia das marcas cariocas, eu lembro do head, do diretor-geral de criação de Marc Jacobs, olhar para mim e falar o seguinte: Ferreirinha, eles não me chamam de Ferreirinha, de Carlos, e falar: Carlos, se vocês são capazes de criar isso num pedaço de pano desse tamanho, coisa incrível isso. Vocês não têm noção do que vocês são capazes de fazer. Ele me fez o seguinte segundo comentário: não há uma marca que consiga segurar um desfile inteiro de moda à praia. Isso não existe. A gente coloca moda à praia no meio da coleção. Vocês daqui têm marcas de moda à praia que seguram um desfile inteiro. Que coisa uma incrível, coleção. Hein, Ferreirinha? Então, eu vou me apropriar desse comentário dele e dizer: Márcia, se nós conseguimos fazer isso com moda à praia no Brasil, como é que a gente não pode fazer isso em diversos outros nuances da moda brasileira? Claro que nós podemos, precisamos, e o mundo está ávido para isso. Não é possível que as Havaianas conseguiram fazer no mundo, a gente não consegue fazer em bermuda, em camiseta. Não é? Imagina. Mas a Havaianas conseguiu fazer isso numa sandália de borracha. Olha o resultado que ela está colhendo. É um trabalho maravilhoso de transformação e renovação. Nós temos que impregnar, talvez a gente tenha que impregnar um pouquinho de Havaianas dentro da nossa cultura de vestuário, na cultura de acessórios.